Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Essa aula aqui é apenas um exemplo, né, sobre a força elétrica e como calcular a força elétrica entre duas partículas ou dois corpos eletrizados. Ó, duas partículas eletrizadas estão separadas por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. O que significa 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros? 3 milímetros. Então é um espacinho de 3 milímetros de distância. Tá? É bem pequena essa distância, tá bom? Por isso que está em notação científica. Lembra? Notação científica é para expressar números extremamente pequenos ou extremamente grandes, né? Beleza. 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros no vácuo, para o qual a constante eletrostática é K0, né? Aquele número que nunca vai mudar, que eu apresentei para vocês lá na relação, né? 9,0 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Isso aqui é só a unidade de medida, tá bom? Determine a intensidade da força elétrica. Então, ela quer que a gente determine com quanto de intensidade, né, essas partículas irão se atrair ou se repelir. Tá? Dependendo da carga, né? A intensidade da força elétrica entre elas, sabendo que as suas cargas elétricas são Q1, 2 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb. Então, a partícula 1 é positiva e a partícula 2 também é positiva. Então, pelo que a gente vê aqui, vai haver uma força de repulsão, tá bom? Então, a gente vai calcular quanto, né? A gente vai medir quanto de repulsão que essas partículas vão exercer uma na outra, né? Quanto de força, tá bom? Q2, 6 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb. Então, as duas partículas são positivas, né? A gente já sabe que vai se repelir, mas com quanto de força, né? É isso que a gente vai calcular. Bom, a relação, qual que é? Ó, a força elétrica, a intensidade da força é o quê? É essa constante K, que nunca vai mudar esse número, né? Do vácuo, né? Toda vez que a questão falar, ó, constante eletrostática no vácuo, vai ser esse número aqui, tá bom? 9,0 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Vezes a carga 1, né? A primeira carga, essa aqui, e a carga 2, tá? Segunda carga. Tanto faz, gente, tá? Colocar essa aqui no lugar de Qzinho ou de K. A gente está sempre multiplicando, não altera, né? A ordem dos fatores não altera o produto, tá, gente? Tanto faz eu colocar esse número aqui, né? No lugar de Q, de Qzinho, né? Ou tanto faz eu colocar esse número aqui no lugar de Qzão, tá? Não importa a ordem aqui, tá bom? A gente só seguiu a ordem aqui, né? Q1 coloquei no lugar de Qzinho e Q2 eu coloquei no lugar de Q, tá? Por que está entre esses traços aqui? Por que essas letras estão dentro desses traços? Significa que essas letras estão em módulo. Ou seja, toda vez que eu for colocar as cargas aqui, ó, eu vou ignorar o sinal delas. Eu vou sempre colocar o sinal em módulo, ou seja, positivo, sinal positivo. Então, se essa carga aqui fosse negativa, quando eu fosse colocar aqui na relação, ela iria passar a ser positiva, porque não faz diferença a força elétrica ser negativa ou positiva, tá bom? Então, gente, beleza, substituindo, né? Coloquei aqui, ó. Substituindo, coloquei o Qzinho, né? Como sendo 2 vezes 10 elevado a menos 12, tá aqui. Qzão, 6 vezes 10 elevado a menos 12, tá bom? E esse número aqui é a constante eletrostática, K0. E a distância, né, ó? A intensidade da força elétrica, sabendo que suas cargas elétricas são tal, tal, tal. E a distância, né? Vem cá embaixo, ó, d ao quadrado, tá bom? Então, qual que é a distância? 3 vezes 10 elevado a menos 3. Muito bem, só que a distância é elevada ao quadrado. Então, é esse número aqui, gente, ó. Tá vendo? Esse número bonito aqui, que é 3 milímetros elevado ao quadrado. Tá vendo aqui? Entre parênteses, 3 vezes 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. Tá? Primeiro a gente vai elevar esse quadrado aqui, né? A gente vai resolver essa potência aqui, porque é uma potência, né, gente? Imagina aqui, ó. 3 ao quadrado é o quanto? 9, né? Então, aqui só está em notação científica, tá bom? Beleza. E como é que a gente faz para elevar ao quadrado esse número aqui? Bom, tá vendo esse número da frente? Ele vai ser elevado ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado, que vai dar, ó, embaixo aqui, 9. Esse número de cá, a gente vai pegar esse expoente e multiplicar com esse 2. Somente isso, vai permanecer o 10. Então, 3 vezes 2, 6. Menos 6. Menos 3 vezes 2 deu menos 6. Então, deu 9 vezes 10 elevado a menos 6, né? É a distância agora, porque estava elevado ao quadrado, tá bom? Pronto. Beleza? Então, a distância como é que faz? Né? Quando tiver em notação científica, ó, esse número da frente vai ser elevado ao quadrado. Se fosse 5, 5 vezes 5,
25. Então, ficaria 25 aqui. E aqui multiplicaria o expoente com o número de fora, né? Com o quadrado de fora. Tá vendo? 3 vezes 2 deu menos 6. Desculpa, menos 3 vezes 2 deu menos 6. Então, ó, vamos resolver agora, né? Ah, e aqui eu já resolvi também, né? Ó, na parte de cima, né? 9 vezes 2 dá 18. Esses dois 10 a gente junta num único 10, já aprendemos isso. E esse 9 a gente soma com esse menos 12. 9 mais menos 12. E como é que vai ficar 9 mais menos 12? Bom, eu estou devendo menos 12. Tenho R$9 para poder pagar a dívida. Eu vou pegar esses R$9, vou pagar essa dívida de menos de R$12, né? E ainda vou dever 3, tá aqui, ó. 9 mais menos 12 dá 3. Lembrando, né, que na multiplicação de notação científica, né, quando a gente está multiplicando duas notações científicas, a gente multiplica os números da frente. Então, 2 vezes 9 dá 18. E soma os expoentes, ó, do 10. Ó. 9 mais menos 12. Tá? A gente está somando os números. Esse número é negativo, esse número é positivo. Eu vou somar eles dois. 9 mais menos 12. Isso dá quanto? Dá menos 3. O 10 eu repeti, né? Juntei e repeti. Tá? E o que sobrou? Sobrou vezes 6 vezes 10 elevado a menos 12. Então tá aqui, ó. Agora eu vou resolver essas duas multiplicações, né? Como é que faz de novo? O da frente com o da frente. Tá vendo? Sobrou outra notação científica se multiplicando. Né? Eu resolvi essa aqui. Sobrou essa aqui agora. Agora eu vou resolver de novo. Cada outra página, ó. Então, ó. 6 vezes 18. Isso dá o quê? 108. Né? Esses dois 10 eu juntei num único 10 e somei os expoentes, ó. Tenho dois números negativos aqui em cima, eu vou somar eles. Menos 3 mais menos 12. Como é que fica? Bom, menos 3 mais menos 12, pensa bem, eu estava devendo a R$3, né? Depois eu fui lá nessa mesma venda e peguei uma dívida de 12, eu já estava devendo 3. E depois eu peguei a dívida de 12. Quanto que essa dívida vai ficar? Vai aumentar para 15, tá vendo? Então, menos 3 mais menos 12, a dívida vai aumentar para 15, então vai ficar menos 15. Tá aqui. E agora eu vou dividir as notações científicas, tá vendo? Eu fui resolvendo pouco a pouco, ó. Tinha isso aqui, eu elevei o quadrado, multipliquei tudo aqui em cima, sobrou o quê? Sobrou isso aqui. Agora eu vou pegar o 108, vou dividir por 9, é assim que a gente faz, né? Na divisão de notação científica. Aqui era a multiplicação, agora eu estou resolvendo a divisão. O da frente eu vou dividir com o da frente, então vai ficar 108 dividido por 9, vai ficar 12, beleza? Esses dois 10 eu vou juntar num único número e agora eu vou diminuir, subtrair os expoentes. Então vai ficar 15 menos o menos 6. Ó, perceba bem, são dois números negativos, né, gente? Menos 15 e menos 6. E eu vou diminuir eles, eu vou subtrair esses números negativos. Então vai ficar 15 menos o menos 6. Como é que a gente faz, ó? 15 menos o menos 6, né? Como é que ia ficar, né? Aqui ia ficar entre parênteses, né, gente? 15 menos o menos 6. Esse sinalzinho do meio aqui, né, que é menos, multiplica o sinalzinho de dentro, né? Menos vezes menos, que vai dar mais. Lembra? É isso, ó. Deixa eu só esclarecer para vocês aqui como é que ia ficar, ó. Ia ficar assim, ó. Deixa eu só pegar um negócio aqui e copiar aqui, ó. Ia ficar aqui, ó. Ia ficar assim, ó. Menos 15 menos, entre parênteses aqui, ó, o menos 6. Tá bom? É assim que vai ficar, não é isso? Que a gente aprendeu? Isso. Menos o menos entre parênteses aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí, ó. Como é que vai ficar isso aqui? Ó, menos 15 menos o menos 6. Como é que fica? Esse sinalzinho do meio eu multiplico de dentro, não é isso? Então vai ficar menos vezes menos, que vai dar mais, então isso aqui vai sumir. Ó, mais 6. Menos 15 mais 6 dá quanto? Eu estou devendo R$15, gente. Tá vendo? O sinal da frente é negativo. Ó. Menos 15 mais 6. Esse sinal é negativo, então eu estou devendo 15 e tenho R$6 para poder pagar a dívida. Eu vou lá pagar a dívida no cabeleireiro, né? E ainda vou ficar devendo R$9 para essa moça, né? Ou para esse rapaz, tá bom? Então, ó, tá aqui, ó. 108 dividido por 9 deu 12. Né? Eu repeti esses dois 10, tá aqui. E subtraí os expoentes. Menos 15 menos 6.
né? Que deu menos 9. Beleza, terminou? Não. Por quê? Porque na notação científica, o número da frente não pode ser maior que 10. Lembra disso? Verdade, deu 12, e 12 é maior que 10. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a vírgula desse 12. A vírgula desse 12 está onde, professor? Não tem vírgula nenhuma. Gente, ó, a vírgula desse 12 está aqui, ó. Ó, vírgula do 12 está aqui, 12,0, né? Ele só não precisa aparecer. Então eu vou pegar esse vírgula aqui, ó, e vou andar com ela para trás, ó, para ficar 1,2. Beleza, eu andei para trás com a vírgula. E o expoente vai ficar assim também? Não, eu preciso mudar também o expoente. Tá bom? Eu preciso alterar o expoente. Toda vez que eu pegar essa vírgula e andar para trás, eu vou adicionar uma casa lá, uma unidade. Então vai ficar menos 10, professor? Não, tá? Por que não? Quando eu adiciono um número ali, ó, mais 1, imagina aqui, ó, eu adicionei, ó, mais 1. Como é que vai acontecer aqui, ó? Menos 9 mais 1, isso dá menos 10? Não dá. Por que não dá menos 10? Porque eu tô devendo R$9 e tem R$1 para poder pagar a dívida. Aí essa dívida vai diminuir para 8. Ah, professor, entendi. Então, se fosse 9 aqui e eu adicionasse mais 1, ia ficar 10. Isso, muito bem, ia ficar 10. Como é menos 9, vai ficar menos 8. Entendeu? A dívida vai diminuir. Justamente por causa do sinal. Se fosse 9 aqui, ó, aí, ó, eu andei para trás com a vírgula, adicionei 1, né? Mais 1, tá vendo? Adicionei uma unidade. Sempre vai ser assim. Toda vez que eu andar uma casinha com a vírgula, adiciona uma unidade. Foi o que eu fiz. Eu andei para trás, adicionei uma unidade. Se eu tivesse andado para frente, eu teria diminuído, né, uma unidade. Mas eu andei para trás, ó. Tá vendo? A vírgula estava aqui. Eu peguei ela e coloquei aqui. Então, eu adicionei uma unidade ao expoente também. Então, mas como aqui é menos 9, né? Menos 9, como é que vai ficar? Menos 9 mais 1, isso vai ficar menos 8, tá, gente? Menos 8, tá bom? Então, ó, só aumentar aqui. Opa, aqui, ó. Eu andei para trás com a vírgula. O expoente, eu adicionei uma unidade. Como era negativo, opa, deixa eu voltar aqui, ó, que é negativo. Como o expoente era negativo, então, ó, o número final teve que diminuir, né? Tá vendo aqui, ó, ficou menos 8. Se fosse 9 positivo, quando eu adicionasse uma unidade lá em cima, naquele expoente, aí ia mudar para 10. Mas como aqui é negativo, né? Aí diminuiu para 8, tá bom? Eu adicionei uma unidade. Lembra disso? Toda vez que eu andar com a vírgula uma casinha para trás, eu adiciono ao expoente uma unidade. Tá bom? Então eu andei com a vírgula para trás aqui, ó, né? Era menos 9, adicionei mais 1, então eu coloquei mais 1 ali, né? Somando, menos 9 mais 1 a gente já sabe que é menos 8. Por quê? Eu estou devendo R$9, menos 9. E eu adiciono R$1 para poder pagar essa dívida, a dívida vai diminuir para 8, gente. É simples. Então a dívida caiu para 8. Se eu tivesse R$9 de saldo e alguém me desse mais R$1, aí sim, o meu saldo ia para 10, tá bom? Gente, e esse N de quê aqui? N de Newton. Toda força ela é medida em Newton, tá bom? É uma unidade, né? Qual que é a unidade para metro? Ou desculpa, para comprimento? É metro, quilômetro, centímetro, milímetro. Qual que é a unidade para massa? Quilograma, grama, centigrama e aí por diante, né? Então, gente, ó, é assim que a gente calcula, tá bom? Então, o que significa esse menos... Esse menos não. 1,2 vezes 10 elevado a menos 8 Newton. Significa o valor numérico dessa intensidade da força aqui, ó. Tá? É a intensidade da força com que essas partículas se repeliram, tá bom? Eu tô pegando essa ação, esse ato de repelir as partículas e tô colocando um número nele, uma quantidade. Eu tô quantificando o quanto que essas partículas irão se repelir, tá bom? Com quanto de força elas irão se repelir. Então, com quanto de força? 1,2 vezes 10 elevado a menos 8 Newton. Isso aqui é muito pequeno, é uma força muito pequenininha. Tá vendo esse menos 8 aqui? É uma força muito pequenininha, tá bom? Então, gente, vocês entenderam? Deixa eu só alterar aqui, ó. Aqui não é 1,2 não, é 12, tá? Como aqui é 9, aqui vai ser 12. Então, deixa eu mudar aqui, ó. Só pra vocês não confundirem, 12. Como eu andei pra trás, né? Como vocês já sabem, aí ficou 1,2 e menos 8 lá em cima. Mas aqui é 12, ó. Aqui já tava certo, só que em notação científica... O que é o correto? É isso aqui que é o correto. O número da frente não pode ser maior que 10. Ó. Aqui é 12. 12, obviamente, é maior que 10, né? Então, gente, é assim que a gente faz, tá? Vou trazer mais outros exemplos para vocês. Então, a relação, né? Tá vendo aqui? Esse K0 é sempre constante, né? K0 do vácuo, né? Ou do vácuo do ar, tá bom?
a gente vai sempre usar esse número aqui, 9,0 vezes 10 elevado a 9. Então é um número constante, não vai mudar. O que vai mudar aqui? Vai mudar as duas cargas, né? Que pode se alterar, e a distância. Então isso aqui nunca muda, tá? Isso aqui nunca muda. Isso aqui muda sempre, isso aqui também. Isso aqui vai sempre continuar, permanecer, né? Se for, né, o meio do vácuo, né? Ó, duas partículas eletrizadas estão separadas por uma distância de tal, tal, tal. No vácuo, ou seja, o lugar onde essas partículas estão é no vácuo, né? Imagine um lugar onde tem a matéria é escassa, né? Não tem muitas partículas, tá bom? Isso significa ser vácuo, não tem interação com outras partículas. Essas duas cargas aqui não tem interação com outros corpos, tá bom? Né? Isso significa ser vácuo. Tá? Se fosse o ar, a gente usaria também isso aqui aproximadamente. Se fosse a água, aí usaria outra. A questão vai falar, né? Isso a questão vai nos mostrar. Então, gente, dependendo do meio, isso aqui vai ser alterado, né? Como é o vácuo aqui, então esse valor é esse. Se fosse água, seria outro valor constante também, mas a questão nos mostraria. Então, gente, essa é a aula de hoje, é só para mostrar alguns exemplos para vocês, né? Se vocês não entenderam, vocês podem mandar mensagem para mim, tá bom? No mais é isso.